Armas são só armas. Por uma fração de segundo, o disparo de uma arma cria luz, mas essa luz só aumenta a escuridão. Escuridão e dor. Cuidado, se se aprofundar demais no escuro, pode se perder. Quem aperta o gatilho mais rápido, nem sempre é o vencedor. Quando o projétil atinge a alma, nem a morte lhe traz paz. Jesse Cachorrão Harding. Se você quer atingir o coração do seu oponente, mire na virilha. Essa era a dica que William Bat Masterson, um dos xerifes mais famosos do Velho Oeste americano, dava a quem fosse se meter no duelo. Ao contrário do que dizem as histórias, os cowboys eram maus atiradores. A Maldição de Silver City. Capítulo 1. Jesse Cachorrão Harding era o xerife e fundador da cidade de Silver City. Era conhecido como Pistoleiro Prateado, por causa de sua Colt 1851, feita em prata, arma confeccionada sob medida pela Colt, a pedido do próprio xerife. Silver City recebeu esse nome em 1872, por causa das minas de prata. Cidade que começou como dormitório para os homens que trabalhavam nas minas, aos poucos foi se tornando uma cidade promissora e passou a receber viajantes fora da lei de passagem, mulheres atrás de uma chance na vida, senhoras fugidas de maridos violentos e pessoas atrás de um bom trago. Passagem obrigatória da locomotiva American 440. A cada 15 dias, Silver City era a parada obrigatória da bela locomotiva. Quando a locomotiva estava na cidade, o xerife redobrava a atenção. Era um trem de carga, mas carregava também cofres bem fartos. Os Expressmen eram responsáveis pela segurança dos cofres, detinham a combinação, o segredo dos cofres. Dependendo do que a locomotiva levava, era maior a quantidade de Expressmen. O problema é que haviam foras da lei infiltrados entre esses homens. A quadrilha dos irmãos Reno estava chegando cada vez mais perto de Silver City. O xerife sabia que era questão de tempo para que os foras da lei viessem para sua cidade. Com certeza já haviam alguns instalados na cidade, se passando por cidadãos de bem. Desde que o mundo é mundo, sempre existiram foras da lei. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada. A retidão livra da morte. Provérbios, capítulo 10, versículo 2. Mas sempre teve quem se julgou mais esperto do que os outros. Deva Nove Dedos Reno era um desses espertalhões fora da lei. Ganhou o apelido quando uma Colt 45 explodiu em sua mão no momento que municiava a arma, arrancando-lhe o polegar. Mas hoje não tinha trem chegando em Silver City. O que chegou na cidade foi uma diligência da Wells Fargo, que era escoltada por homens fortemente armados na agência de detetives Pinkerton. O xerife esperava pelo seu novo assistente, que havia embarcado na diligência. Foi justamente seu assistente a primeira pessoa a descer da diligência, assim que os cavalos pararam. Era um japonês, o novo assistente do xerife, o senhor Kodama. Desceu também uma bela senhora. Assim que colocou seu belo rosto para fora, os olhares dela e de Jesse Cachorrão Harding se cruzaram, e esses olhares ainda se cruzariam outras vezes. "Boa tarde, senhora", disse o xerife, tirando o chapéu em sinal de respeito, cumprimentando a senhora. "Boa tarde, xerife", respondeu a bela senhora. "Boa tarde, senhor Kodama." "Boa tarde, xerife", respondeu o novo assistente. Apesar de ter os olhos bem apertados, era conhecido pela rapidez no gatilho. O xerife cumprimentou os agentes da Pinkerton, que retribuíram. "Vou levar o senhor até o hotel", disse Cachorrão para seu novo assistente. Um jovem índio veio e pegou as malas da senhora. A bela senhora reagiu com espanto. Não era comum ver índios trabalhando nas cidades, mas em Silver City isso era bem comum. "Calma, senhora. Esse garoto é o Aya, um Cherokee que trabalha no hotel",
Fale para a senhora o significado do seu nome, uaia, disse o xerife orgulhoso. O garoto estufou o peito e respondeu com seu sotaque indígena: Lobo. Só isso, uaia, retrucou o xerife. Lobo, senhora. O xerife pegou uma moeda e jogou para o garoto. Compre balas de caramelo, uaia. O pequeno índio sorriu com seus belos dentes brancos, pegou a bagagem da mulher e seguiu para o hotel. Haviam muitos índios ganhando a vida na cidade. Durante a corrida do ouro da Califórnia, o governo do estado entre 1850 e 1859 financiou e organizou homens para caçar e matar nativos americanos no estado. Entre 1850 e 1852, o estado destinou quase $1 milhão para as atividades dessas milícias. E entre 1854 e 1859, o estado destinou outros $500 mil, dos quais quase a metade foi reembolsada pelo governo federal. Desculpe, xerife, eu não quis constranger o garoto índio, o pequeno lobo, disse a bela senhora com o rosto enrubescido. Tudo bem, senhora, não tenho que se envergonhar, disse o xerife, pegando a aba do chapéu para reverenciá-la. A senhora retribuiu com um aceno de cabeça. Depois se afastou em direção ao hotel. Mas antes de entrar, deu uma olhada rápida para o xerife e disse: É senhorita, xerife. Jesse acenou com a mão na aba do chapéu novamente. O chapéu já fazia parte do xerife. Provavelmente só não tomasse banho com o acessório. Vamos, Sr. Kodama. Vou apresentar ao senhor a Madame Lucy. Ela é dona do hotel e responsável pelas meninas... O xerife parou, se enrolou, sem saber qual palavra usar. Não queria ser rude com as pobres moças. Eu entendi, xerife. As meninas responsáveis por matarem nossa solidão. Perfeito, Sr. Kodama. O senhor foi bem perspicaz, emendou o xerife com um sorriso no rosto. Me chame só de Kodama. A maioria me chama de chinês, mas sou japonês. Se prefere assim? Haviam muitos chineses trabalhando nas ferrovias. O xerife Jesse apresentou seu novo assistente para a senhora Lucy, a dona do hotel. Nos vemos mais tarde. Tire o resto do dia de folga. Aproveite para descansar. Folgas por aqui vão ser bem difíceis, Sr. Kodama. Assim como seria difícil o xerife não chamar o assistente de senhor. Realmente as folgas seriam difíceis. A cidade estava crescendo muito rápido, trazendo muitos imigrantes e investidores. Já havia até um banco na não mais pequena cidade. Mas algo pior chegaria em Silver City. Capítulo 2. Era começo de noite, quando o xerife foi até o hotel chamar o seu assistente para um trago. Enquanto aguardava pelo assistente, escutou uma voz feminina próxima a ele, voz que lhe soava familiar. Quando se virou, os olhares dele e da senhorita da diligência se cruzaram novamente e um silêncio se fez. O sorriso da bela senhorita fez com que o xerife se apaixonasse naquele exato momento. Xerife! Xerife! Xerife Jesse! Xerife! Levou algum tempo para que o xerife ouvisse seu assistente. Não conseguia tirar os olhos da bela senhorita. Me desculpe, Sr. Kodama, estava distraído. Como se seu assistente não houvesse percebido. A senhorita quer nos acompanhar até o salão? Perguntou o xerife gaguejando. Não era bom com mulheres, era bom em matar. Não sei se é um bom lugar para uma senhorita, xerife. Em Silver City, todos os lugares são bons, senhorita, disse Jesse Cachorrão, orgulhoso de sua cidade. Se é assim, eu aceito o convite, xerife. Antes preciso saber de uma coisa, senhorita. Pois não, xerife. A senhorita tem o nome? Alexandra, xerife. Alexandra. Bonito nome, senhorita. Diferente
mas bonito nunca tinha ouvido. A mulher acenou com a cabeça, agradecendo a gentileza do xerife. Um belo nome, fazendo jus à beleza da bela mulher. Então saíram os três em direção ao salão. O xerife, a bela senhorita e o senhor Kodama. Saloon Five Brothers era o que estampava uma bela e grande placa na entrada do salão. O que o xerife não sabia era que a senhorita Alexandra não era tão frágil como aparentava. Em breve descobriria. A música tocava toda no salão. Belas dançarinas faziam um belo espetáculo de belas pernas. Muito moonshine, brilho da lua. Era como era chamado o whisky, por ser transportado nas noites e madrugadas, clandestinamente sob o brilho do luar. O xerife fazia vista grossa. Sabia que uma cidade sem uísque não tinha como prosperar. O xerife ia de cerveja. Já havia tido muitos problemas por causa da bebida. A senhorita Alexandra o acompanhava na cerveja. Já seu assistente, o senhor Kodama, preferia o moonshine, que era feito de milho. O poker corria solto pelo salão. Pequenas discussões, nada de grave. Na parede do salão, bem atrás do balcão onde ficava Joseph Napa, sócio no bar junto com a senhora Lucy, havia uma grande placa que dizia: "Você é bem-vindo, suas armas não. Não permitimos duelos em Silver City." Armas na cidade só eram permitidas se o xerife desse o aval, mas haviam sempre os que davam seu jeito. A cidade estava cada vez mais cheia. Tomar conta de todos era impossível. Deva Nove Dedos Reno estava no salão. Não estava sozinho desta vez. Estava com seus irmãos Vini Soneca Reno e Zeca Fumaça Reno. Este último tinha um apelido por acender um cigarro no outro. Estava sempre fumando. Quando não fumava, mascava tabaco e cuspia no chão. E era ótimo com as facas. Era mais letal com as armas brancas do que muitos com seus coaches. Já Vini Soneca tinha o apelido por dormir facilmente. Dizem que, certa vez, era uma partida de pôquer. Foi desafiado para um duelo. Durante o duelo, cochilou. O seu desafiante descarregou sua coach no Soneca. O máximo que conseguiu foi fazer um buraco no meio do belo chapéu Stetson Open Road de Vini Soneca. Quando o chapéu voou, Vini Reno acordou, sacou sua arma e acertou um único tiro entre os olhos do seu oponente. Era o que diziam: assim nascem as lendas. Foi mais uma noite tranquila em Silver City. Nada comum para a maioria das cidades do Velho Oeste. Nem toda calmaria dura para sempre. Jesse Cachorrão acompanhou a senhorita Alexandra e o senhor Kodama até o hotel. Se despediu e foi para a delegacia, que era a casa do xerife também. Não propriamente uma casa, mas o local que o xerife dormia e cuidava de sua higiene pessoal. Antes do sol raiar, um alvoroço já se fazia diante da estação. Uma grande locomotiva negra com 2 compartimentos de passageiros estava parada em frente à estação, com os motores ainda funcionando. A fumaça tinha cheiro de morte. Haviam pelo menos 50 pessoas dentro dos vagões. Eram índios de todas as etnias, todos vestidos como se fossem para combate. Rostos pintados, belas vestimentas e cocares. O xerife foi até a locomotiva. Não havia maquinista, mas o fogo estalava dentro da fornalha. Kodama e Jesse tiveram que arrombar a porta do compartimento de passageiros, que estava trancada por dentro. Dentro do vagão estavam todos com os olhos fechados. Haviam homens, mulheres e até crianças, todos mortos. Ao descer do vagão, o xerife viu o pequeno Aya. A tristeza estava estampada no rosto do pequeno lobo. O garoto olhava atentamente para os índios nos vagões. Parecia procurar por algo ou por alguém. O pequeno lobo se segurava para que uma lágrima que estava em um dos seus olhos não escorresse. O garoto esperava por uma resposta do xerife,
mas Jesse Cachorrão também queria uma. Não havia uma resposta para o que estava acontecendo, não naquele momento. Vai para casa, garoto, disse o xerife para o valente Wyatt, que não deixava a lágrima escorrer. No segundo vagão foi a mesma coisa, porta trancada por dentro, guerreiros e suas famílias, todos bem arrumados, nenhum sopro de vida. O xerife e seu ajudante desceram do vagão. Kodama olhou, apontando para o céu. Quando um sábio aponta, o tolo olha para o dedo, disse o xerife. Sim, xerife, esse é um velho provérbio japonês, disse-lhe o assistente. Eu sei, senhor Kodama. Quando vi o senhor com o dedo apontado para o céu, este provérbio me veio à cabeça. O japonês estava mostrando uma grande quantidade de abutres e corvos sobrevoando a cidade, sinal de fartura, pelo menos para as aves carniceiras. Outros carniceiros também apareceriam. Era questão de tempo até que chacais, lobos, hienas, cachorros do mato e outros comedores de carne morta aparecessem. Jesse Cachorrão Harding agiu por impulso. Fez o que achava certo. Chamou o padre Scott e o dono da funerária, Jeremy. Um homem muito alto e corcunda, dava mais medo do coveiro do que dos mortos. Pegaram algumas carroças e retiravam os corpos. Empilhavam os cadáveres, um sobre o outro. Padre Scott se recusou a encomendar aquelas almas. Quando o último corpo foi retirado da locomotiva negra, um longo e triste apito soou da locomotiva. Era um silvo assustador, cabine vazia e o apito ecoando pelas pradarias. As pessoas colocavam as mãos nos ouvidos. Era um som estridente, causava arrepios. Ao longe, a bela índia Cheyenne, Asha, assistia a tudo. Asha era a dançarina do salão. Ao contrário do significado do nome, esperança, a índia olhava sem esperança. Parece que pressentia o que estava por vir. Foi feita uma grande vala comum em um local não muito afastado da estação. Os corpos foram jogados um sobre o outro. O sol já se punha. A grande locomotiva continuava estática no mesmo lugar, sem explicação de como havia ido parar na cidade. Quando a noite chegou, grandes letras douradas brilharam na lateral da locomotiva. Ghost Train era o que estava escrito na locomotiva, com letras que só podiam ser vistas no escuro. Pela manhã, era dia da locomotiva American 440 vir para Silver City. Jesse enviou uma mensagem por telex pedindo um maquinista sobressalente para que o trem fantasma Ghost Train fosse retirado. Precisava que o levasse embora. Embora para onde? O xerife só queria se livrar da locomotiva. Temia um mau agouro. Mas já era tarde demais. O que não sabiam era que o trem não havia trazido só os corpos de índios sem vida que estavam em seus vagões. Trouxe mortes, tormenta e uma maldição para Silver City. A cidade ia se transformar em um grande barril de pólvora. Capítulo 3. De noite no salão, as discussões no jogo de carta se tornaram mais agudas. Uma grande confusão se formou no bar lotado. Havia muito mais armas do que se imaginava. Agora Silver City havia se tornado uma cidade sem lei, iguais às outras do Velho Oeste. Jesse Cachorrão Harding e seu assistente não dariam conta daquela situação. O rastilho de pólvora já estava pronto, só faltava a faísca. O apito soando nos ouvidos dos moradores da cidade foi a faísca. Foram 5 mortes naquela madrugada no salão, e algo mais surpreendente aconteceu. Assim que o sol raiou, do mesmo modo que o Ghost Train apareceu, desapareceu, sem deixar vestígios, rastros. A única coisa que deixou foi um caminho de morte e violência.
Quando aquele apito soou forte, entrando nos ouvidos das pessoas, o mal também entrou. E era o mais maligno dos males. É o que temos de pior dentro de nós. É a fera que mantemos enjaulada na alma. Existe um velho ditado Cherokee, conhecido como os 2 lobos. Reza a história que um velho índio Cherokee estava a ensinar o seu neto sobre a vida e disse-lhe o seguinte: está a acontecer uma luta dentro de mim. É uma luta terrível entre 2 lobos. Um lobo é mau, ele é a raiva, a inveja, o arrependimento, a arrogância, o ressentimento, a inferioridade, a superioridade e o ego. O outro lobo é bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a gentileza, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. O neto ficou a pensar no que o avô disse por um tempo. Depois perguntou: e qual dos lobos é que vence? E o avô sabiamente respondeu: aquele que alimentares mais. Mas agora o apito havia despertado o lobo mau de cada um. Era questão de tempo até que toda a cidade explodisse. Capítulo 4. Já era final da tarde quando a locomotiva American 440 chegou. A cidade que antes era orgulho de todos, agora era igual às outras. Poucas pessoas na rua. Homens armados se embebedando durante todo o dia, foras da lei na espreita, só esperando o momento certo para agir. Haviam pelo menos meia dúzia de expressmen na locomotiva, sinal de que havia grandes valores nos vagões. Era tudo que o xerife não precisava agora. A madrugada seria longa. Parece que o demônio passeava nas ruas de terra batida da cidade. Dava para escutar um assobio misturado ao vento. O assobio se parecia com a canção One Silver Dollar. Sentia-se também o cheiro da morte que exalava da cova coletiva. Essa noite, os expressmen não dormiriam. Toda ajuda seria bem-vinda. O xerife recrutou alguns fazendeiros da região. Precisavam salvar a cidade antes que fosse tarde demais, se já não fosse. A madrugada estava fria, um frio incomum para a época do ano. Jesse, seu assistente e mais alguns homens faziam rondas ao redor da estação. Quando passava em frente ao hotel, Jesse viu a bela Alexandra e o pequeno Wyatt. A senhorita o chamou por um instante, entregou um bule saindo fumaça. Era café quente que ela mesma havia preparado na cozinha do hotel. Cachorrão agradeceu com a mão na aba do chapéu, como fazia sempre. Não houve tempo nem de esquentar a garganta. Ouviu um disparo. O xerife e seu assistente montaram em seus cavalos e partiram em direção da estação. Alexandra acompanhou Jesse com os olhos, até que desaparecesse em meio à poeira. Olhou para o bule na mão. O café ficaria para uma outra hora. Havia um homem caído em frente ao trem. Era Joey Caolho, o ferreiro da cidade. O tiro estourou seus miolos. Pelo tamanho do buraco na testa, provavelmente um rifle Harry, calibre 44. Seus olhos estavam abertos, arregalados. Parecia ter visto a bala que o atingiu. Jesse fechou os olhos do defunto e sua mão se sujou de sangue. Sangue que estava por todo o rosto de Joey. Limpou a mão no colete de couro do homem morto e se levantou. Ao se levantar, viu algo na mão de Joey. Se inclinou um pouco. Foi quando ouviu um disparo. Quase que simultaneamente, ouviu um zunido no ouvido. Uma gota de sangue pingou no chão. Uma bala pegou de raspão na sua orelha, mais precisamente no lóbulo. Ficou surdo e atordoado por alguns segundos. Sentiu quando alguém pulou em suas costas. Era o Sr. Kodama. Junto com uma sineta no ouvido, provocado pela bala que lhe atingiu o lóbulo, Jesse escutou vários outros disparos. Se virou e viu o corpo do seu assistente ao lado, deitado em uma poça de sangue.
O japonês salvou sua vida, mas isso lhe custou a própria. Em uma pequena fração de tempo, Jesse Cachorrão Harding foi salvo 2 vezes por algo na mão de Joey Caolho, que a propósito era a foto de sua amada. E depois um oriental entrou na frente de um projétil de um rifle Henry 44. O Sr. Kodama seguiu em risca seu juramento, dando sua vida para proteger a do xerife. Muitos jamais vão entender isso. Jesse rastejou em meio ao tiroteio, procurando uma melhor posição. Era uma noite fria e escura. Escuridão que era quebrada pela claridade dos canos fumegantes das armas de fogo. O cheiro de pólvora e morte se espalhavam pelo ar da não mais pacata Silver City. Mas não seria naquela madrugada que os foras da lei roubariam a American 440. Um pouco antes do primeiro raio de sol surgir, foi ouvido o último disparo. Era quase hora de a locomotiva partir. O xerife reuniu alguns homens e fizeram uma varredura ao redor da estação. Haviam corpos pelo chão. Agora não era hora para a contagem dos mortos. Jesse precisava garantir que o trem partisse em segurança. Sabia que em movimento seria quase impossível que alguém conseguisse parar aquele monstro de ferro. Assim que escutou o apito e a fumaça se espalhou no ar, subindo em direção ao céu, feito almas saída dos corpos tombados ao chão. Cachorrão sabia que tinha conseguido. Pelo menos naquela madrugada havia conseguido. E devia isso ao seu assistente, o Sr. Kodama. Reuniu os homens e foram ver os mortos. Do seu lado foram as baixas de Joey Caolho, um expressman e seu assistente. Mortes que seriam choradas. Já do outro lado haviam 7 mortos. A maioria eram jovens de rostos desconhecidos, garotos em busca de fama, feito Butch Cassidy e Sundance Kid. Com exceção de Nuvem Vermelha, um índio Lakota, que era responsável por vários crimes nas cidades próximas a Silver City, eram todos desconhecidos. Entre os mortos, nenhum dos irmãos Reno. O corpo do segurança do trem partiu junto com a locomotiva. O expressman merecia uma despedida junto aos seus. O padre abençoou o Sr. Kodama e Joey Caolho. Tentou encomendar os corpos dos foras da lei, mas foi impedido pelos moradores de Silver City. Era o mesmo padre que recusou-se a encomendar as almas dos índios dos vagões do Ghost Train. O xerife foi até o hotel. A senhorita Alexandra o levou até seu quarto para cuidar do ferimento no lóbulo. Os rostos se aproximaram tanto que o que era uma troca de olhar se transformou em um beijo apaixonado. Me desculpe, senhorita. Não se pede desculpa depois de um beijo desses, xerife. A senhorita tem razão, mas me chame de Jesse. Outro beijo foi inevitável. Beijo que foi interrompido por batidas na porta. O xerife se recompôs e atendeu a porta. Era o fazendeiro Terry, criador de búfalos na cidade. Era também um dos voluntários que ajudou Jesse a proteger o trem. Terry? Desculpe, xerife. Tudo bem, homem, mas o que houve? Achamos dinamites nos fundos do banco e da delegacia, mas por algum motivo elas falharam. Jesse tirou o chapéu, coçou os cabelos grisalhos e pensou por um instante. Reúna 10 homens confiáveis e me encontre no salão ao pôr do sol. Diga que cada homem vai receber 15 pratas por dia. Precisamos salvar a cidade. $15 era uma quantia que valia a pena para enfrentar os piores bandidos do Velho Oeste. Pode ser uma mulher também, xerife? Perguntou a senhorita Alexandra. Como é, senhorita? Disse o xerife espantado. Alexandra levantou a saia, mas não muito. Além de sua cinta liga e uma bela perna, havia também um coldre com uma Colt SAA. A senhorita sabe usar isso? Perguntou o fazendeiro Terry. Como um barman mostra suas habilidades ao fazer seus drinks, a senhorita Alexandra fez a mesma coisa, só que com uma Colt SAA.
Com todo respeito, senhorita, isso não quer dizer que a senhorita saiba usar uma arma, disse o descrente Terry. A senhorita sacou a arma novamente, girou algumas vezes no indicador da mão direita e efetuou um único disparo contra a parede, a alguns centímetros da cabeça do fazendeiro. Está maluca, mulher? Disse o criador de búfalos com a voz trêmula. A senhorita caminhou elegantemente em direção ao Sr. Terry, se abaixou e pegou algo. Era só um escorpião que estava ao seu lado, senhor criador de búfalo, disse a senhorita ironicamente, com parte do escorpião na mão. Abriu a mão do fazendeiro e colocou o ferrão na mão do homem que tremia. Era a única coisa que havia sobrado do inseto espatifado na parede. Em poucos minutos, a porta do quarto estava repleta de curiosos. Podem ir embora, senhor, está tudo bem, disse o xerife, dispersando os curiosos. Terry também se afastava. O xerife o segurou pelos ombros e cochichou ao seu ouvido. Só precisamos de 9 homens agora. Troque suas calças, homem. Falou o xerife e riu alto. O fazendeiro deu com os ombros e foi embora. A senhorita sabe que armas são proibidas na cidade? Disse o xerife sorrindo. Até para sua assistente, xerife. O xerife sorriu novamente. Foi o assistente mais rápido que ele arrumou em todo o tempo como xerife, e era o primeiro que ele queria compartilhar a cama. Ao pôr do sol, o fazendeiro Terry apareceu com 8 homens que estavam lá, não só pelo dinheiro, mas porque queriam salvar a cidade qual queriam ver os filhos crescerem. Por algum motivo, uma mulher no meio daqueles homens não causou espanto. Provavelmente o Sr. Terry já havia falado que havia trocado de calças. No Velho Oeste, os homens eram vaqueiros ou iam para o garimpo. Muitas mulheres ficaram sozinhas e cabia a elas defenderem a si próprias. Muitas mulheres que iam para o Oeste queriam fugir do passado, outras fugiam das restrições do Leste. O Velho Oeste não atraía apenas lendas como Butch Cassidy e Sanders Kid. Atraía também muitas mulheres que fugiam aos padrões esperados. Mulheres de casca grossa, seja por desejo ou necessidade, que não tiveram medo de pegarem armas para defenderem sua liberdade. Algumas dessas histórias entraram para o folclore. Calamidade Jane e Annie Oakley foram algumas delas. Balas não veem sexo. Capítulo 5. Alguns dias se passaram. Uma calmaria que enganava tomou conta da cidade, assim como o cheiro de carne podre, morte. Mas Jesse Cachorrão Harding sentia o cheiro de coisa ruim no ar. Coisa pior do que a do fedor que exalava da cova coletiva, onde estavam foras da lei e guerreiros juntos. Outro triste erro. A senhorita Alexandra e o xerife estavam trocando mais do que olhares agora. Trocavam a companhia dos seus corpos. Uma tempestade de areia tomou conta de Silver City. Faziam exatos 13 dias que aquele trem havia trazido os corpos e a desgraça para Silver City. Era madrugada, a cidade dormia, mas o sono foi interrompido pelo apito de uma locomotiva, o mesmo silvo que desencadeou o mal, que abriu as entranhas do pior de cada um. Jessie se levantou. Ao seu lado estava a assistente, nua, corpo moreno e seios fartos. Apesar da bela imagem, agora não havia tempo para isso. A senhorita Alexandra levantou-se e se vestiu rapidamente. Colocaram um lenço sobre a boca e o nariz. Era a pior tempestade de areia que se ouviu falar em Silver City. Ao longe dava para enxergar letras que brilhavam no escuro. Ghost Train, mesmo com poeira, como se fosse mágica. A máquina negra puxava 4 vagões de passageiros desta vez. Jesse
pegou o lampião e clareou as janelas dos vagões. Uma a uma, ele clareava aquelas janelas. Parecia procurar por algo. Índios sem vida. Era só o que conseguia enxergar. O xerife parou e deu um salto para trás. O rosto de uma criança estava rente à janela do vagão. A janela tinha uma pequena névoa branca, causada por respiração. O garoto parecia olhar para Jesse. Uma lágrima brilhou ao escorrer pelo rosto do garoto. O xerife olhou para trás e seus homens estavam lá. "Abram a porta, rápido!" gritou o xerife. A porta estava trancada por dentro, o que dificultava sua abertura. Viu quando o garoto da janela fechou os olhos. Parecia agonizar. Puxava pelo ar, parecendo um peixe em um açude seco. Sorriu e seu rosto tombou para o lado. Jesse correu até a porta do vagão. Depois de algum tempo, finalmente conseguiram abrir a porta. O xerife entrou rápido como uma flecha pelo corredor. Foi até o assento onde estava o pequeno índio. O pegou no colo e o levou para fora. O deitou no chão. O índiozinho não respirava mais. A assistente do xerife tentou reanimar o garoto. A semelhança dele com o Aya, pequeno lobo, era incrível. Alexandre levou sua boca em direção da pequena boca do pequeno guerreiro novamente. Tentava trazer o garoto de volta à vida. Soprava naquela pequena boca, tentando mandar ar para aquele pequeno pulmão. Aos poucos, o vermelho do lábio do pequenino foi ficando ocre. Era em vão. Era só um corpo agora. O pequeno índiozinho havia perdido sua última batalha. Provavelmente sua primeira. Foi o único que chegou até o destino final do trem fantasma, ainda respirando. Os primeiros raios de sol surgiam. O Ghost Train escrito no vagão ia desaparecendo assim que a claridade aumentava. Jesse se ajoelhou ao lado de sua assistente. Se olharam nos olhos, espantados com a semelhança do índiozinho morto com o pequeno lobo. Não se contiveram e as lágrimas escorreram pelos rostos do casal apaixonado. Cowboys também choram. A mulher o puxou e colocou sua cabeça sobre seu colo, como as mães fazem com os filhos. Os homens do xerife era como eram chamados. Estavam todos com o chapéu na mão, prestando a última condolência ao pequeno guerreiro. Com exceção do pequeno índio, os outros foram retirados e levados para a vala comum, onde todos estavam. Com exceção do pequeno índio, os outros corpos foram retirados e levados para carroças, prontos para serem levados para as covas comuns, onde todos estavam. Assim que o último corpo foi retirado, o apito soou e ecoou até na alma mais gélida. Coiotes cercavam o lugar. O pequeno Aya veio correndo assim que ouviu o apito maldito. O garoto procurava, olhava bem de perto os corpos nas carroças. Jesse chegou e colocou a mão no ombro do jovem Cherokee. O garoto levou um susto. "Me acompanhe, Aya", disse o xerife. O garoto o acompanhou até a funerária. No fundo, já sabia. Parou na porta. "Pode entrar, Aya", disse o xerife, com lágrimas nos olhos. O garoto continuava estático. Sabia o que veria do lado de dentro. Talvez estivesse domando suas lágrimas. Finalmente entrou. Havia um pequeno corpo coberto por um lençol branco sobre uma mesa de madeira. "Quero que veja algo, Aya", disse o xerife. Dava para escutar o coração do menino, como um tambor indígena. Assim que Jeremy puxou o lençol... "Meu Deus, Jeremy, por que não fechou os olhos do garoto?", disse o xerife de mau humor. "Eu fechei, xerife", disse o coveiro. Falavam os dois homens, se referindo aos olhos abertos e arregalados do índiozinho morto. O Aya se aproximou do corpo e fechou os olhos do pequeno cadáver. "Pronto", disse o garoto ao fechar os olhos do pequeno índio. "Sim, xerife, eu o conheço. É meu irmão."
O garoto nem esperou Jesse perguntar. Sinto muito, Aya, disse o xerife. O pequeno lobo engoliu o choro. Não mostraria essa fraqueza na frente de outras pessoas. Tem um velho ditado Cherokee que diz: procure conhecer a si mesmo e não permita que outros façam o seu caminho por você. É sua estrada e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. O garoto tinha que enfrentar aquele momento, e esconder o choro o fazia mais forte, mas seu coração estava em prantos por dentro. Posso enterrar ele, xerife Jesse Cachorrão Harding? Perguntou o garoto com a voz triste. Com certeza, meu amigo, por isso o trouxe para cá, pequeno lobo, disse o xerife, também segurando as lágrimas. O garoto agradeceu e começou os preparativos. Lavou e perfumou o corpo do irmão com óleo de lavanda. Os Cherokees acreditam que a lavanda tem fortes propriedades espirituais, entre as quais está a limpeza de impurezas. Depois embrulhou o corpo em um lençol de algodão branco e colocou em um caixão. Em seguida, colocou uma pena de águia sobre o corpo. Os Cherokees e a maioria das tribos nativas americanas reverenciam a águia como um pássaro sagrado. Como não havia um xamã, o próprio garoto fez as orações. Em seguida, o enterraram ao lado do Sr. Kodama, enquanto os outros corpos foram levados para a vala fétida. Mas o trem fantasma ainda estava na cidade. Desta vez, o xerife faria de tudo para que ele não sumisse, virasse fumaça. Amarraram carroças e cavalos na locomotiva. Revezavam turnos de 2 horas, com 3 homens em cada turno. A madrugada chegou, trazendo frio, neblina e o fedor de carniça que vinha da cova comum recém-aberta. A neblina cobriu Silver City. Não se enxergava um palmo na frente do nariz. Ratos e baratas invadiram a cidade. Era um barulho insuportável dos seres imundos. Jesse e a senhorita Alexandra faziam amor no quarto do hotel. O xerife e sua assistente já tinham cumprido seus turnos de vigilância na estação. Então, o apito da locomotiva ecoou. Cachorrão saiu dos braços de sua mala e, ainda nu, foi até a janela. Não se enxergava nada. Vestiu a roupa rapidamente e saiu em disparada do hotel. Não se via um palmo diante do nariz, apenas vultos passando em meio à névoa. Pareciam vultos de índios. Jesse se abaixou, colando o rosto ao chão, esperando a névoa se dissipar. Podia ouvir passos próximo à sua cabeça. Chegou a ver alguns pés descalços correndo em meio à neblina. Depois de quase 1 hora, a neblina se dissipou. Finalmente conseguia se enxergar alguma coisa. O xerife correu até a locomotiva. Alguns dos seus homens chegaram junto com ele. Nada de locomotiva, carroças ou cavalos. E pior do que isso, Billy, Oswald e Smith também haviam sumido. Eram os homens que estavam tomando conta da locomotiva quando ela desapareceu. Jesse olhou para os homens e para sua assistente, que acabara de chegar. O semblante de medo estava à vista no rosto de cada um. Procuravam respostas, mas o xerife, mais uma vez, não as tinha. Alguma coisa entrou em Silver City, e não era uma coisa boa. Era questão de tempo para aquele lugar se transformar em uma cidade fantasma. Os fantasmas já vagavam pela cidade. A cidade já não era mais de Jesse Cachorrão Harding. O sol surgia ao leste. O céu estava tomado por abutres e corvos. O cheiro de carniça era insuportável. No final da tarde do dia seguinte, o American 440 chegaria e, com toda certeza, os maiores foras da lei estariam prontos para terminar o que não conseguiram da última vez. A baixa dos 3 homens do xerife fariam muita falta. Durante o dia, foram carroças e mais carroças partindo da cidade. Famílias que chegaram atrás de esperança
iam embora assustadas por algo muito ruim, algo sem explicação. Capítulo 6. A noite chegou. Nunca tinha se visto o salão tão vazio daquele jeito. Jesse via tudo que havia construído escorrendo como areia pelos seus dedos. E quando o homem que está lá para proteger a cidade encontra-se bêbado no salão, é sinal de que a esperança se foi. Xerife! Xerife! Jesse Cachorrão sentiu alguém puxando sua calça. Era o jovem Wyatt, o pequeno lobo. O que você quer aqui, garoto? Perguntou o xerife bêbado, quase não conseguindo terminar a frase. O senhor perdeu 3 homens. Deixa eu te ajudar. O xerife olhou aquele garoto, que não tinha mais que 12 anos de idade e um pouco mais de 1 metro de altura, querendo ajudar. A vergonha e o remorso tomaram conta do seu peito. Vai embora, garoto. Não posso, xerife. Por que não, moleque? Porque aqui é minha casa. Meu irmão está enterrado aqui. Não vou deixar ele ser comido por coiotes, ratos ou abutres. Meus amigos estão aqui. A senhorita Alexandra está aqui. Eu estou vivo. Posso lutar. Silver City é minha cidade, disse o garoto com o peito estufado. Uma lágrima escorreu pelo rosto do xerife, caindo dentro do copo de moonshine. Talvez até melhorasse o gosto do uísque ruim. A senhorita Alexandra chegou e segurou os braços de Jesse. Vamos para o quarto, meu amor, disse a senhorita. Um bom sono aliviaria a tensão daquele momento. Te quero, senhorita, disse o xerife, arrastando a voz. Também te amo, Jesse. Já te disse que me apaixonei pelo seu sorriso? Algumas vezes, Jesse. Agora precisa de um bom banho e dormir um pouco. A cabeça de Jesse parecia que ia explodir. Era uma ressaca daquelas. Alexandre o colocou na banheira do quarto e o banhou. Não quero entrar nessa banheira aqui comigo, senhorita, disse o xerife, ainda embriagado. Adoraria, mas você tem visita, Jesse. Entre, pequeno lobo. Wyatt entrou no banheiro. Quer falar comigo, garoto? A senhorita o interrompeu. Acho que você deve desculpa para o garoto, Jesse. É só um garoto. Alexandra o interrompeu novamente. Não é um garoto, xerife. Não, é um guerreiro. Wyatt sorriu assim que a senhorita disse aquilo. A lembrança do garoto no salão veio à memória do xerife. Me desculpa, pequeno lobo? Perguntou o xerife. Sim, mas eu posso, xerife? Você pode o quê, moleque? Ajudar você a salvar a cidade, disse o garoto com um sorriso no rosto. Mas você é uma criança. Wyatt ficou com um semblante que misturava raiva e tristeza. A senhorita Alexandra quebrou o silêncio. Se ele não tentar lutar, talvez nunca vire um adulto. Jesse pensou por um tempo. Está bem. O garoto sorriu, deixando à mostra seus belos dentes brancos. O xerife esticou a mão para cumprimentar o pequeno lobo, e os dois apertaram as mãos. O xerife puxou o garoto para dentro da banheira. Os dois jogavam água na senhorita, e os 3 riam. Mas por quanto tempo duraria essa alegria? O dia foi de preparativos para a chegada do trem, a American 440. Lacraram as portas do banco e da delegacia com madeiras. Fizeram barricadas ao redor da estação com sacos de areia. Joseph Napa reuniu alguns homens. Arrumaram todas as armas e munição que conseguiram. Alguns foram para o hotel, outros ficaram no salão, o que não se consegue com a promessa de moonshine grátis. A locomotiva chegou em Silver City. Só haviam 2 expressmen
acompanhando o trem. A má fama da cidade se espalhou mais rápido que um puma caçando. Ninguém queria viajar para a cidade de Silver City, e o xerife não contava com isso. Na última volta para casa, a American 440 levou bem mais que os cofres intactos. Levou o corpo de um expressman em um caixão. A pacata cidade agora era conhecida como cemitério de índios, mas morreriam mais pessoas. A cova ficaria pequena para o que estava por vir. A névoa densa ia baixando sobre a cidade. O vento forte soprava novamente, assoviava novamente. $1 silver. O assobio se espalhava pelo ar, misturado ao fedor de carne morta. Jesse chamou o pequeno Wyatt até o quarto da senhorita Alexandra. "O senhor me chamou, xerife?" perguntou o garoto. O cachorrão se virou e pegou uma caixa de madeira grande e colocou sobre a cama. "Um presente para você, garoto", disse o xerife seriamente. O pequeno lobo abriu um belo sorriso. "Vamos, garoto, abre logo, antes que o xerife pegue de volta", disse a senhorita Alexandra. Sim, senhorita. Parecia um garotinho debaixo da árvore de Natal, mas seus olhos brilharam mesmo quando viu o que tinha dentro da grande caixa de madeira. Era uma Winchester Model 1866. O rifle brilhava igual o olho do garoto. Minha, xerife Jesse?" perguntou o garoto, gaguejando de emoção. O xerife coçou o queixo, como se fosse pensar. "É sua sim, garoto. Sabe usar uma dessas?" O Aya estufou o peito. "Os Cherokees já nascem sabendo usar armas, xerife Jesse. Sabem o que dizem sobre a Winchester, senhor?" "O que dizem, garoto?" "A arma que conquistou a América." "Convencido", disse a senhorita Alexandra, e os três riram. "Eu também tenho um presente para você, pequeno", disse a senhorita Alexandra. A Alexandra abriu uma cômoda onde guardava roupas íntimas. Bem embaixo de algumas cintas ligas, tirou algo enrolado no lenço e colocou sobre a cama. "É sua, garoto", disse a senhorita. Era realmente um Natal fora de época do pequeno Aya, embora ele nunca tivesse tido um. Desenrolou o lenço e dentro literalmente havia um canhão. Era um coldre escuro e nele havia uma Colt Dragon. O garoto correu e deu um grande abraço na senhorita. Desta vez, até os olhos de Jesse Cachorrão Harding brilharam quando viram a bela arma. "E está com ciúmes, xerife?" perguntou a assistente com um sorriso no rosto. O xerife levou a mão à aba do chapéu, como era de costume. Prefiro que está guardado na gaveta, senhorita", disse o xerife, se referindo às cintas ligas. "Xerife, temos crianças aqui", disse a assistente envergonhada. Mas a descontração estava com os minutos contados. A senhorita abraçou os dois e disse: "Aqui será nosso ponto de encontro depois que tudo acabar", disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tinha medo que nunca mais visse os dois homens que mais amava, Jesse e o pequeno lobo. Você e o garoto vão ficar nesse quarto. O Napa colocou alguns homens para proteger o hotel. E isso deve ajudar." "Você não vai sem mim, Jesse. Sou sua assistente." O xerife foi até o ouvido dela e disse baixinho: "Precisa proteger o garoto. Somos tudo o que ele tem agora, senhorita." Alexandre abraçou o xerife fortemente e depois lhe deu um beijo. Sabia que não seria o último, mas sentia um grande aperto no coração. Sabia que algo ia acontecer. "Volta para mim, meu amor", disse Alexandra desolada. O xerife segurou o chapéu como tinha costume de fazer. Deu uma baixada na aba e uma piscadela para a senhorita. Segurou a cabeça do garoto e bagunçou seu cabelo.
Depois deu as costas e saiu do quarto, mas antes de cruzar a porta, o Aya o chamou. Se abaixe, xerife. O xerife se ajoelhou na frente do garoto. O pequeno lobo tirou um colar de metal e osso que tinha no pescoço e colocou no pescoço de Jesse Cachorrão Harding. Era uma espécie de totem, um amuleto da sorte. Mas você vai ficar... Antes que Jesse terminasse, o garoto falou. Vai precisar mais dele do que eu, xerife Jesse Cachorrão Harding. Jesse o agradeceu com o seu cumprimento tradicional, segurando e abaixando a aba do chapéu. Por algum motivo, aquele momento soou como uma despedida. Alexandra e o pequeno guerreiro foram para a janela e viram quando o xerife desaparecia em meio à névoa. Dava para ouvir os tiros e o clarão que se formava. Seria uma longa e tensa madrugada, regada a sangue e terror. Capítulo 7. Jesse caminhava em meio à névoa. Escutava as balas passando, zumbindo, próximas ao seu ouvido. Pareciam abelhas com um ferrão mortal. Depois do tiro, seu ouvido havia ficado mais sensível. Eram rajadas de tiros. O xerife não contava com essa surpresa. Os irmãos Reno estavam usando uma Gatling Gun, um canhão metralhador, feito para ser usado na guerra. Eram mais de 1.300 tiros por minuto. Seria um massacre para os seus homens. Mas as surpresas não acabavam por aí. O xerife chegou próximo à locomotiva, onde seus homens estavam. Tinham 2 corpos no chão. Era Fred Carniça e o outro corpo era de um agente da ferrovia, um expressman, outro expressman. O xerife se abaixou perto do corpo. Não era buraco de metralhadora nos corpos. Era buraco feito por uma Colt e ele sabia que era. Já tinha visto muitos buracos de Colt e feitos outros também. Eram tiros pelas costas, a queima-roupa. Terry, disse sussurrando o xerife, e as balas cortavam o céu. Algumas ricocheteavam na locomotiva. Terry se virou para o xerife. Jesse fez sinal para que se aproximasse. Balançou a mão espalmada para baixo, pedindo para que o homem se abaixasse. Onde está o outro expressman? Perguntou o xerife. Eu não o vi, xerife. Vou procurar. Não dê as costas para ninguém com uniforme de expressman, se quiser ver seus búfalos novamente. Você acha que... O xerife interrompeu o criador de búfalos, levou o dedo indicador em frente ao lábio, fazendo sinal para que o fazendeiro ficasse quieto. Havia escutado um barulho que vinha do trem. Fez sinal para Terry que iria entrar na locomotiva. O fazendeiro acenou com a cabeça. Havia entendido o que o xerife havia dito. Cachorrão entrou pela cabine. Viu um maquinista caído no chão, morto. Era mais de um tiro. Aquilo era tiro de um calibre 50. O buraco era limpo, transpassante. Não havia marca de pólvora, sem queimadura na ferida. Jesse escutou um barulho próximo, sacou sua arma. Por 1/1000 de segundo se conteve para não atirar. Era o outro maquinista, escondido atrás das lenhas da fornalha. O xerife saiu por alguns segundos e voltou com uma Winchester. A jogou no peito do maquinista. Eram 2 maquinistas por máquina. Se defenda, homem. Se tiver que morrer, morra lutando. Honre seu país. Proteja seu emprego, seu covarde, disse Jesse Cachorrão Harding. Jesse desceu da máquina e caminhou em direção ao primeiro vagão. Colocou o rosto para dentro. Só enxergou algumas caixas. Não havia ninguém. Isso se repetiu por 6 vagões seguidos. Mas no 7º, assim que entrou, viu um homem com um uniforme em frente ao cofre aberto, uniforme de expressman. No chão tinham uns sacos com algumas barras de ouro e alguns envelopes. Achou que estava procurando? Disse Jesse enquanto engatilhava a arma. O homem em frente ao cofre só levantou os braços.
Continue com as mãos levantadas e se vire bem devagar. O homem se virou bem devagar. Era Wagner Pansudo Reno, o caçula dos homens da família Reno. Era conhecido por ser o mais inteligente e o que mais comia. Não tinha fama de ser um bom atirador. Sua arma era o cérebro. Era a cabeça pensante por trás dos assaltos, pelo menos a maioria deles. O sino do trem badalou, distraindo o xerife por um instante. Foi o suficiente para o Pansudo pular para fora do trem e sumir na névoa. Uma rajada da Gatling Gun acertou em cheio o sino de bronze, fazendo com que badalasse. Jesse foi até a cabine do trem. "Faça essa porcaria parar, homem", disse o xerife para o maquinista medroso. Depois de algum tempo, o sino se calou. O barulho do sino ainda ecoava na cabeça do xerife, misturado com o som de projéteis que rasgavam o ar. Jesse Cachorrão Harding sabia que só tinha uma chance. Era fazer aquela cuspideira de balas parar. Mas como se aproximar daquela arma? O bando de Reno estava em um número bem maior e tinha aquele canhão de chão com vários canos giratórios cuspindo balas sem parar. Alexandra e Waya não arredavam os pés de frente da janela do hotel. Tem alguém vindo para cá, senhorita", disse o pequeno Waya enquanto mirava o Winchester. "Eu não estou vendo nada. Como você Calma, é o Expressman. Não atire, Waya." "Não deixe ele entrar, senhorita." "Calma, Waya. Ele está do nosso lado." "Ele não está do nosso lado, senhorita." Como você sabe, pequeno lobo?" "Expressman não usa coldre, senhorita, e nem a blusa aberta." "Pare aí, senhor", disse a senhorita na janela. "Olá, o xerife me mandou, sou funcionário." Não é." "Claro que sou, senhorita. Não está vendo o uniforme? Expressman não usa um coldre e nem uniforme desabotoado", disse a senhorita, gaguejando. "Filha da... O que disse, senhor?" perguntou Alexandra. "Quem vai me pedir esse índiozinho fedorento?" "Ele e eu." Pansudo sacou a arma, mas não teve tempo nem de levantar o braço. Uma bala explodiu em seu queixo e atravessou o pequeno pescoço. Quase não tinha pescoço, era só gordura. Caiu se debatendo como um animal ferido em uma caçada. A diferença é que, quando o animal é ferido mortalmente, quem atirou dá o tiro de misericórdia para aliviar o sofrimento do animal. Mas o caçula dos Reno não teria essa sorte. Se debatia no chão enquanto seu sangue esguichava para longe. Morreu afogado com o próprio sangue. "Bom trabalho, Waya. Não é que você sabe usar a arma mesmo?" "Os Cherokees já nascem sabendo usar uma arma", completou Alexandra enquanto abraçava o garoto. Mais alguém se aproximava em meio à névoa. "Tem alguém vindo, Waya." "É o xerife, senhorita." "Você consegue ver daqui?" "Eu não preciso. Eu sinto." Jesse surgiu em meio à névoa. "Vi que já conheceram os caçula dos Reno", disse o xerife, olhando um corpo mergulhado em uma poça de sangue no chão, enquanto falava com os dois na janela. Jesse Cachorrão Harding passou pela recepção do hotel, onde haviam 3 homens armados, gente do Napa. Foi direto para o quarto da assistente, subiu a escada e a bela senhorita já o esperava no último degrau. Os dois se abraçaram e se beijaram. "Como você está, meu amor?" "Estou bem, senhorita, estou muito bem." "Ouvi muitos tiros." Estão usando uma metralhadora a canhão." "Meu Deus", disse a assistente assustada. "E agora, o que vai fazer, meu amor?" Jesse coçou o queixo, pensou por alguns segundos. Tinha um plano na cabeça, só não sabia se tinha coragem de colocar em prática.
olhou para a porta do quarto de Alexandra e viu o pequeno lobo montando guarda. Xerife, o senhor sabe que sou o único que posso te ajudar, disse o garoto olhando para os olhos do xerife. Alexandra olhou para Jesse e balançou a cabeça negativamente. Ele é pequeno e esperto, é o único que pode chegar perto do canhão metralhador, meu amor. Não, Jesse, por favor, é só uma criança. Eu consigo, senhorita, confie em mim, disse o pequeno índio com o peito estufado, parecendo um pequeno pombo. Não, Aya, por favor, não, disse a senhorita. Ela tem razão, garoto, nem sei por que pensei nisso. Eu consigo, xerife, sou pequeno, posso andar como um pequeno lobo na escuridão. A senhorita sabia que eles já tinham decidido isso. Não havia nada que ela pudesse fazer. Lágrimas escorreram pelo seu belo rosto, e o gosto daquelas lágrimas era amargo, amargo como o fel. Entraram os três no quarto e fecharam a porta. O xerife tinha um plano. Abriu uma caixa de madeira que estava em um canto no quarto. Tirou 2 bananas de dinamite e entregou ao garoto. Você vai chegar o mais perto que puder da metralhadora. Vai acender as dinamites e jogar. Depois vai correr como um verdadeiro lobo na escuridão. Não olhe para trás, garoto. Sem a metralhadora, eles não podem te fazer mal. Obrigado, xerife Jesse Cachorrão Harding, disse o garoto agradecendo a honra que lhe foi dada. Os ancestrais do garoto sentiriam o orgulho do pequeno. Os Cherokees são conhecidos pelas suas bravuras. A senhorita não disse uma palavra, mas assim que o garoto se despediu e saiu do quarto, ela saiu em disparada e o abraçou. Volte para mim, garoto. Nós fizemos um trato, disse a senhorita em meio a lágrimas. Ainda não é minha hora, senhorita. Eu sei disso. Os Cherokees sabem disso. A Alexandra o abraçou e as lágrimas dessa vez caíram aos montes. Desta vez não tinha gosto amargo. O garoto desceu as escadas e partiu para o seu destino. Da janela, Jesse e a senhorita viam o garoto se afastando. Ele olhou para trás e deu um sorriso orgulhoso. Era engraçado ver o pequenino com a grande Colt Dragon sumindo em meio à névoa. Alexandra abraçou o xerife. Desta vez não chorou. Os dois se despediram. E quem desapareceu em meio à névoa foi o xerife. Névoa e cheiro de morte. Cheiro podre. Capítulo 8. O pequeno lobo corria em meio à névoa. O pequeno Cherokee corria na escuridão como uma pessoa caminha à luz do sol. Dizem que o garoto realmente era um lobo. Só se viam 2 olhos vermelhos se movendo em grande velocidade, onde não se enxergava nada. O garoto chegou ao acampamento dos foras da lei. Havia uns 30 homens. O índiozinho ficou impressionado com a velocidade que a Gatling Gun cuspia as balas. Deva 9 Dedos parecia um demônio apertando o gatilho da metralhadora. Mas sua fisionomia mudou quando escutou um uivo alto de lobo. O uivo foi tão alto que dava para escutar da locomotiva e do hotel da senhorita Alexandra. Lobo, proteja meu menino, resmungou a senhorita da janela do hotel. 9 Dedos virou o canhão lentamente na direção daqueles olhos vermelhos. Era a única coisa que dava para enxergar em meio à névoa. Eram 2 pontos vermelhos, 2 pequenas bolas de fogo. Colocou o dedo no gatilho e os 2 pontos vermelhos desapareceram. Apareça, seja lá o que for, gritou assustado Deva 9 Dedos. Sentiu uma respiração próximo à sua nuca. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Se virou lentamente. Viu o pequeno índio. Deu uma gargalhada e disse: é o pequeno índiozinho, filho da puta. Assim que Deva terminou o palavrão, Waya levou o indicador em frente aos lábios e fez sinal para que 9 Dedos calasse a boca. Com o mesmo indicador, ele apontou para o chão, próximo ao pé do fora da lei.
O fora da lei abaixou os olhos lentamente e viu uma dinamite. Depois disso, a última coisa que viu foram os olhos vermelhos. Depois voou para os ares. Voaram pedaços do corpo de 9 dedos para todo lado. Alguns dos homens do bando descarregaram as armas em meio à névoa. Nem viram quando uma Colt Dragon lhes estourava os miolos. O sol estava raiando e o pequeno lobo desapareceu na pradaria. Mas nem tudo era alegria. A Gatling Gun matou quase todos os homens do xerife. Era a hora do trem partir. Desta vez não teve sino, só a fumaça que se levantava da chaminé. E na história de Silver City, nunca houve um assalto a trem. Jesse Cachorrão Harding precisava ver sua amada. No caminho de volta para o hotel, encontrou o pequeno Aya. Abraçou o garoto como o pai abraça um filho. Tirou uma sacola com balas de caramelo e deu ao pequeno lobo. Naquele momento, o pequeno índio deixou de ser um guerreiro e voltou a ser criança. Estavam próximos de cumprir a promessa que fizeram, se encontrar no quarto da senhorita Alexandra. Os 3 vivos. Nem sempre o destino é generoso. E a morte, ao contrário da vida, não te promete nada, não te dá esperanças. Ela só te dá a certeza que quando você menos esperar, em breve estará em seus braços. O xerife tirou o colar que o pequeno Aya o havia dado. O colocou de volta no pescoço do índiozinho. O pequeno lobo carregava o amuleto da sorte no pescoço desde que nascera. Era um presente de seu pai. Tinha a marca do colar no peito, como uma tatuagem. Tatuagem feita pelo sol, como se fosse uma cicatriz. O Aya tirou o colar novamente, pediu para que o xerife se abaixasse novamente. Colocou o colar no pescoço de Jesse e disse: "Um Cherokee nunca aceita um presente de volta, Jesse Cachorrão Harding. Dá má sorte, e você vai precisar mais do que eu." Jesse fez seu gesto costumeiro com a mão na aba do chapéu, agradecendo o garoto. Mas a alegria estava prestes a acabar. Quando chegou em frente ao hotel, viu os homens de Joseph Napa mortos, caídos ao chão. Os 3 tinham uma faca cravada no peito. Uma única faca em cada um. Um único golpe. Só uma pessoa poderia ter feito aquilo. Mas Cachorrão estava preocupado com outra coisa agora. Subiu as escadas correndo. A porta do quarto da assistente estava aberta. O xerife entrou no quarto. Havia sinal de luta. Havia uma faca cravada na parede. Mas a pessoa a quem aquela faca tinha destino não estava lá. A senhorita Alexandra tinha sido mais rápida que aquela faca. Pelo menos que aquela faca. Jesse Cachorrão Harding escutou quando uma coruja piou na janela do quarto do hotel. As tribos indígenas mexicanas dizem que quando a coruja pia, o índio morre. Mais um sinal de mau agouro. "Xerife, xerife!" gritava o garoto índio do lado de fora do hotel. Jesse foi até a janela e viu Zeca Fumaça Reno com a senhorita presa nos braços, com uma faca lhe espetando o pescoço. Um filete de sangue escorria pelo pescoço da assistente. O fora da lei pressionava a faca com força em seu pescoço, a ferindo. O Reno tinha um colete aberto, com dezenas de facas. O sol batia e refletia nas lâminas. "Então você é o homem da pistola de prata!" gritou Zeca debaixo da janela. Não houve resposta do xerife. "Eu te desafio para um duelo. Quero ficar conhecido como o homem que acabou com a lenda do pistoleiro de prata", gritava um homem na frente do hotel. Jesse desceu as escadas o mais rápido que pôde. Haviam poucas pessoas próximas ao hotel. Do outro lado estava o Aya. O xerife olhou para o garoto e viu seu semblante triste. Agora tinha que salvar a mulher que amava ou morrer tentando. "Estou aqui, agora solte a senhorita, Zeca Fumaça."
É sua namoradinha, xerife. Minha futura esposa, seu filho da puta. Você sabe o que eu vou fazer com ela depois que te matar, não sabe, xerife? Solte ela, seu covarde. Fumaça a empurrou para longe. Esse seria o primeiro duelo da história de Silver City. O homem que havia proibido duelos na cidade seria o primeiro a duelar. Zeca Fumaça Reno acendeu um cigarro, tirou 3 facas do colete e colocou na cintura. Depois fechou o colete. Estou pronto, xerife. Jesse colocou a mão na aba do chapéu. O levantou um pouco. Os 2 estavam prontos. Pararam um de frente para o outro. Ambos estavam atentos aos movimentos das mãos. Cachorrão viu quando uma gota de suor escorreu pelo rosto do Reno. Sabia que o homem estava com medo. Zeca levou as 2 mãos em direção ao cinto, em um movimento rápido, mas não rápido bastante para vencer o xerife. Jesse disparou sua Colt 1851. O tiro foi direto no peito do fora da lei. Fez-se um barulho de metal. Zeca cambaleou e caiu para trás. Mas o que se ouviu em seguida foi um grito desesperado da senhorita Alexandra. Cachorrão olhou para o lado e viu o pequeno lobo caído. Havia sangue nas mãos da senhorita. O xerife se ajoelhou no chão, sem entender o que tinha acontecido. "Cuidado, Jesse!" gritou a assistente. O xerife sentiu uma dor no peito. Olhou para o chão e viu uma chuva de miçangas caindo. Em seguida, seu amuleto caiu do peito, sobre uma faca que estava aos seus pés. Assim como o xerife não teve sorte quando atirou, o tiro ricocheteou em uma das inúmeras facas que estavam no colete de Zeca Fumaça Reno e foi direto para o peito do pequeno índio. Como o garoto disse, fique com o colar, você vai precisar mais do que eu. A faca arremessada por Zeca pegou bem no meio da águia do colar, arrebentando-o, salvando a vida do xerife. O bandido se preparava para arremessar a segunda faca, quando um tiro da Colt SAA entrou pela sua boca, o fazendo engolir o cigarro aceso. Fumaça caiu de costas, desta vez sem vida. A vencedora do único duelo da cidade de Silver City foi a senhorita Alexandra. Balas não veem sexo, mas não havia motivos para comemorar. Nem sempre o mais rápido é o vencedor. Quem aperta o gatilho mais rápido nem sempre é o vencedor. Quando o projétil atinge a alma, nem a morte te traz paz. Agora, Jesse Cachorrão Harding sabia disso. Se levantou e foi até o índiozinho. A camisa do garoto estava encharcada de sangue. Jesse abriu a camisa do pequeno lobo. A bala entrou bem no meio da marca da águia tatuada pelo sol no peito do garoto. Se o garoto estivesse com o colar, provavelmente teria sobrevivido. O pequeno Cherokee sabia todo o tempo o que ia acontecer. Preferiu salvar a vida de Jesse Cachorrão Harding do que se salvar. Você sabia, Waya? Disse o xerife sem conseguir segurar as lágrimas. Obrigado, xerife Jesse. Você foi o verdadeiro amigo, dizia o garoto agonizando. Alexandra, com o pequeno nos braços, chorava sem parar. Você salvou a vida, garoto. Xerife, deixe eles irem embora, disse o garoto. Eles? Pergunte pra Asha. Vou perguntar. Viu quando Aya deu seu último suspiro? A pacata Silver City estava acabando. Pessoas morrendo, outras indo embora. Coisas estranhas acontecendo. Parecia que uma maldição se abateu sobre a cidade. A maldição de Silver City. Vini Soneca Reno havia desaparecido. Os outros estavam mortos. Quando recolhiam os corpos, uma das mãos de Deva Nove Dedos Reno foi achada sobre uma árvore.
sabiam que era dele, por causa do dedo faltando. Os corpos dos foras da lei foram levados para a cova onde estavam os outros corpos. Jesse preparou o corpo de Wyatt, mesmo jeito que o garoto tinha preparado o do irmão. O xerife pediu para o padre encomendar o corpo do índiozinho, mas o padre mais uma vez se negou. Jesse, Alexandra, Terry e a índia Cheyenne Asha prestaram as últimas homenagens ao pequeno lobo. Enterraram o garoto ao lado do irmão e do japonês Kodama. Cachorrão e a senhorita Alexandra estavam inconsoláveis. Parecia que tinham enterrado o próprio filho. De certa forma, era assim que viam o pequeno Wyatt, como um filho. Assim que o enterro acabou, Jesse Cachorrão Harding pegou suas coisas no quarto da senhorita e voltou para a delegacia. Capítulo 9. Uma semana depois, o xerife vivia no salão. A cidade havia se transformado em uma cidade fantasma. Boatos de espíritos vagando pela madrugada na cidade só aumentavam. Uma onda de suicídio tomou conta da cidade. Xerife, era Carlson, o novo assistente de Jesse. Era quase um garoto. Fale, Carlson, disse o embriagado xerife. Desembuche, garoto. Parece que tem medo de mim. O fazendeiro Terry foi encontrado morto em sua fazenda. Se enforcou. Jogue o corpo na cova comunitária, garoto. Jogue lá. Mas é o Terry, xerife. Coloque na cova, Carlson. Está bem, xerife. Jesse saiu do salão e viu quando a senhorita Alexandra entrou na diligência da Wells Fargo. Foi a última vez que seus olhares se cruzaram, mas os olhos de Jesse Cachorrão Harding agora estavam negros, vazios. A diligência partiu e aqueles olhares nunca mais se cruzariam. O mau cheiro era insuportável. Nem a prata atraía os forasteiros. A próspera Silver City agora era uma espelunca, uma cidade amaldiçoada. Xerife Jesse? Cachorrão se virou. Era a índia Cheyenne Asha. Ela e o pequenino Enola, seu filho de 2 anos. Era filho de algum frequentador do salão. Nem a índia sabia quem era o pai. Fale, Asha, fale, índia. Sei como acabar com este mau cheiro, xerife. Sabe, índia? Eu também sei. É só abrir aquela cova e deixar os carniceiros se fartarem. Disse o xerife. Já se perguntou, xerife, por que nenhum animal nunca fez um buraco na cova? Perguntou a índia seriamente. Você tem razão, índia. Nem os animais querem comer aqueles malditos índios. Este não é o homem que o pequeno lobo sentia orgulho, xerife. Este não é. Quem você pensa que é, índia, para falar assim comigo? O xerife interrompeu o que estava falando com o choro do pequeno Enola. O garoto se assustou com o tom de voz do xerife. Jesse se abaixou, ficando próximo ao garoto. Asha puxou o garoto para trás de suas pernas. Está tudo bem, Asha. Me desculpe, disse o xerife. Tudo bem, xerife, tudo bem. Asha deixou o xerife se aproximar do garoto. Oi, Enola, bonito seu nome, hein? O xerife enfiou a mão nos bolsos, procurando uma bala de caramelo. O xerife colocava a mão em todos os bolsos. Estão por aqui, garoto, calma. Achei, disse e sorriu. Esse era o verdadeiro Jesse. Tome, garoto, tome. O pequenino olhou para a mãe. Asha acenou com a cabeça, dizendo que sim. Então o garotinho pegou a bala. Obrigado, disse o pequeno.
O Aya me disse para te procurar, Asha, mas foram dias difíceis. Eu sei, xerife. Por isso procurei o senhor. Continue, Asha, continue. Aquele trem estava só de passagem. Quando vocês tiraram aqueles corpos, interromperam sua última viagem. Sei que é estranho, mas é a verdade. E uma maldição caiu sobre a cidade. Silver City está amaldiçoada, xerife. Não tem salvação. Esse solo está amaldiçoado para todas as gerações. O xerife coçou o queixo. Pensou um pouco. Deu um sorriso e... o que quer dizer Enola? Solitário, xerife, respondeu Asha. Me chame de Jesse, Asha. Me chame de Jesse. Eu já fui xerife desta cidade um dia. Agora sou só um velho bêbado com uma estrela no peito. Vamos, Enola, disse Asha. Asha pegou o garoto e começou a se afastar. Asha. A bela índia olhou para trás. O que eu tenho que fazer, garota? Preciso dar um descanso para esses guerreiros. Xerife, você vai... É Jesse, garota. É Jesse, disse o xerife interrompendo a índia. Jesse, você vai ter que desenterrar todos os corpos, todos os índios. Na véspera do trem chegar, colocar eles lado a lado em frente da estação, disse a índia. Waya e o irmão também? O irmão de Waya, sim, xerife. Só quem estava no trem. Garota, vou precisar de muita ajuda. Eu vou te ajudar, Jesse. Obrigado, garota. Obrigado, você é uma boa moça. E a senhorita Alexandra, xerife? Eu a perdi, garota. Eu a perdi. Sinto muito, xerife. Eu também, garota. Eu também. Faltavam 4 dias para a véspera do que o xerife e a índia Asha achavam que era o dia do trem passar. Era quando daria o 13º dia. As histórias de espíritos vagando pela cidade só aumentavam e os suicídios também cresciam. Foi feita outra cova. O xerife não podia colocar mais os corpos juntos. Capítulo 10. Outra lenda também se espalhou pelo Velho Oeste. Vini Soneca Reno abandonou a vida de crimes, se tornou pastor de almas, mas não sabia mais quando estava acordado e quando estava dormindo. Em uma noite de primavera, em alguma cidadezinha perdida no mapa, durante o sermão, ele contou sobre aquela madrugada em Silver City. Falou sobre um menino Cherokee que se transformava em lobo. Falou dos olhos vermelhos mais belos e assustadores que viu. A lenda do menino lobo se espalhou pelo Velho Oeste. Nesta mesma noite, quando voltava para o acampamento que morava, Soneca dormiu em cima do cavalo. Caiu e quebrou o pescoço. Morreu em paz, arrependido dos seus pecados. Mas isto não foi o final da família Reno, e nem o fim dos assaltos a trens. Vanessa Reno, a caçula dos irmãos Reno, montou um bando que mais assaltou trens no Velho Oeste. Depois de alguns anos, a garota sumiu, desapareceu, virou fumaça, feito as fumaças dos trens. Dizem que ela tinha muito dinheiro, montou um hotel em outro país e se aposentou. Isso é o que dizem. Talvez só mais uma lenda. Capítulo 11. As 2 vezes que o Ghost Train chegou na estação foi sempre na véspera da chegada do American 440. Amanhã era dia do trem fantasma chegar. Era hora de retirar os corpos. Jesse, seu assistente Carlson e Asha eram os únicos da cidade que desenterrariam os corpos. Asha trouxe 3 amigos Cheyennes de um acampamento próximo a Silver City para ajudar no árduo trabalho. O mau cheiro causava náuseas.
O xerife e seu assistente usavam lenços no rosto. Os índios pareciam não se importar com o odor, só queriam dar o melhor destino para a alma dos guerreiros e de seus familiares. Haviam muitas larvas nos corpos. Eram bichos saindo pelos olhos, nariz, boca. Alguns já estavam em estado de decomposição mais avançados. Os corpos eram colocados em carroças. Carlson e 2 índios Cheyenne levavam os corpos para a frente da estação. Colocavam os corpos enfileirados, um ao lado do outro. Os poucos moradores da cidade não viam com bons olhos o que esses homens estavam fazendo. Alguns cochichos e ânimos exaltados já apareciam. Eram fazendeiros, homens fugidos de outros lugares, homens com passados desconhecidos. Alguns homens se aproximaram de Carlson e dos Cheyennes. O que você está fazendo com esses 2 sarmentos, Carlson? Não queremos encrenca, Chuck, disse o assistente do xerife, transpirando muito. Não era pelo calor, era medo. Ele era praticamente um garoto. Você virou babá de índio morto? Estamos só fazendo o que o xerife pediu, Chuck. Nós não temos mais xerife, Carlson. Pega esses malditos mortos e sumam daqui. Chuck tirou a arma do coldre. Os 2 Cheyennes se levantaram. Vocês querem confusão, vira-latas? Disse Chuck para os Cheyennes. Nos deixe em paz, Chuck. Nos deixe em paz, disse o assistente do xerife. Chuck levantou a arma e apontou para a cabeça do Cheyenne. Um estrondo, um disparo. Meu Deus, gritou o homem que estava junto com Chuck. A arma que estava na mão do causador da confusão voou. Junto foram seus dedos. O homem deitou-se no chão enquanto se contorcia. Ainda com a arma na mão, Jesse se aproximou. Deixe-os em paz, da próxima vez não vou ser tão generoso, disse o xerife Jesse Cachorrão Hardin. Chuck provavelmente nem escutou o que o xerife disse. Leve-o daqui, disse Jesse para o comparsa de Chuck. O homem saiu arrastando o valentão, esguichando sangue pelo chão. Os homens que estavam do lado de fora do salão caminharam em direção do xerife, Carlson e dos 2 Cheyennes. Jesse e Carlson sacaram as armas e aguardaram para o que parecia ser um possível confronto. Viemos ajudar, xerife Jesse. Toda ajuda é bem-vinda, forasteiro. O senhor Napa nos mandou. O que uma dose de uísque grátis não consegue. Devia ter pensado nisso, disse Cachorrão em tom de ironia. Com mais gente ajudando, conseguiriam deixar tudo certo para quando o Ghost Train chegasse, se é que ele viria. Desenterraram o corpo do irmão de Wyatt. Foi o último corpo a ser colocado naquela imensa fila. Jesse o levou no colo, nem precisou da carroça. Asha e Jesse agradeceram a todos. A Cheyenne Asha pediu para que ninguém ficasse próximo da estação na madrugada. Não sabia o que podia acontecer. Agora era a hora do moonshine, ou uísque de milho. O ruim uísque de milho. Tentar esquecer aquela cena, famílias inteiras inocentes mortas, só pelo fato de serem índios. Um mau cheiro havia se impregnado na cidade. Quando os homens enfileiravam os corpos, o padre mandou um telex para a companhia ferroviária. Contou o que estava acontecendo na estação. Nunca mais a locomotiva American 440 passou pela cidade. A cidade de Silver City foi riscada dos mapas das ferrovias por um bom tempo. A madrugada chegou. Junto com ela, uma forte névoa. Todas as janelas estavam trancadas. Quem estava bebendo no salão nem se atreveu a colocar o nariz para fora. Quase ninguém se atreveu. O apito tocou, um silvo mais curto, diferente do que se ouviu quando os corpos foram retirados dos vagões. Foi uma longa madrugada. Jesse, sob o efeito de muito moonshine e ópio,
fez amor com a bela Asha. A Cheyenne se tornaria sua esposa e Enola seria criado como seu filho. Quando os primeiros raios de sol estavam prestes a surgir, o apito ecoou longamente. Foi a última vez que se ouviu o apito daquele trem em Silver City, o trem fantasma. Os poucos que ainda permaneciam na cidade, após o triste som e os primeiros raios de sol, saíram para ver o que havia acontecido. O xerife Jesse estava no local onde os corpos dos seus homens, do Sr. Kodama e do pequeno lobo, estavam enterrados. A terra nas covas do Sr. Kodama e de Waya havia sido mexida, mas os corpos ainda estavam lá, e no chão havia uma Bíblia, um grande terço e uma estola, mas nem sinal do Padre Scott. O mau cheiro tinha desaparecido. Dava para sentir um cheiro agradável de óleo de lavanda que pairava no ar. Jesse se lembrou do pequeno Waya preparando o corpo do irmão. Alguns dias depois, Jesse Cachorrão Harding pegou sua mulher e o pequeno Enola e foram para um lugar bem longe de Silver City. Pouco tempo depois, Silver City virou uma cidade fantasma. Não tinha mais nada que valesse a pena na cidade. A senhorita Alexandra nunca se casou. Teve um filho pouco tempo depois que deixou Silver City. Filho que colocou o nome de Jesse. A semelhança com o xerife Harding era muito grande, mas Cachorrão nunca soube da existência do garoto. O garoto virou homem e se tornou o xerife mais famoso do Velho Oeste. Outra lenda também era contada nas grandes pradarias do Velho Oeste. A de que o xerife Jesse Cachorrão Harding andava na companhia de um grande lobo negro de olhos vermelhos. Diziam que o lobo era mais negro que a noite mais escura sem luar. Diziam também que o xerife Cachorrão e o grande lobo negro caçavam e assassinavam matadores de índios e que comiam o coração destes homens. Contam que Silver City é amaldiçoada até os dias de hoje e que ainda se ouve $1 silver quando o vento sopra. Dizem também que de tempos em tempos dá para ver a silhueta na lua, a silhueta de uma mulher, um homem com mão na aba do chapéu e um lobo. Para que uma lenda surja, ela só precisa ser contada uma vez. Lendas são como penas jogadas ao vento. Você pode até juntar algumas, mas nunca todas. Lendas são como penas ao vento. Epílogo. Muito tempo depois. Empreiteira Call, fazendo o melhor por Silver City. Era o que dizia uma grande placa no escritório do canteiro de obra na antiga mina de prata de Silver City. Sr. Call? Fale, Bill. Achamos o que parece ser um cemitério antigo. Temos alguns ossos lá, inclusive um que parece ser de uma criança. Vou chamar o xerife. O Sr. Call e seu filho Júnior olharam um para o outro. O velho Call coçou a cabeça por um instante. Estamos muito atrasados, Bill. Despeje o concreto sobre os ossos. Estamos atrasados e tudo que não quer agora é uma propaganda negativa. É ano de eleição. Júnior não precisa de fofocas e especulações sobre as terras do pai. Mas, senhor, pensei que... O rabugento Cal o interrompeu. Você não é pago para pensar, Bill. Faça o que te mandei. Você não precisa do seu emprego? Após o silêncio, Bill respondeu. Sim, senhor. Minha esposa acabou de ter um bebê. Você é inteligente, Bill. De madrugada, traga uma pessoa de confiança sua e jogue concreto sobre aqueles ossos. Sim, senhor. Sim, senhor Cal. E essa conversa se encerra aqui. Nunca vimos ossos algum. Em breve, farei uma visita para você e sua esposa. Quero conhecer seu filho. Sim, senhor. Sim, senhor Cal. Fim. Este conto é dedicado a todos os índios de todas as etnias e de todos os lugares. É dedicado a eles, os verdadeiros donos da terra,
Aos índios de verdade, o meu verdadeiro pesar. Quem gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Em breve, mais um conto para vocês. Contos S.A., escrito e narrado por Guto Costa. Agradecimento especial a Alexandra, ela sabe o motivo.